Olá, tudo bem? Como vão? Espero que esse vídeo chegue até você no momento oportuno e que você esteja bem, sua família também. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que vai exigir mais de um vídeo e um tema que vai ser recorrente nos nossos encontros aqui a partir de agora. A gente, quando vai estudar história, a gente pode pegar qualquer ângulo da história e a gente vai perceber que grande parte dos acontecimentos históricos que nos possibilitam o estudo tem sempre uma utilização do fenômeno religioso. A gente olha para os acontecimentos e a gente percebe o quanto que os acontecimentos eles estão permeados pelo fenômeno religioso. Eles estão permeados pelo acontecimento religioso. Num primeiro momento, a gente pode até dizer que isso é bom, isso é positivo, porque isso revela a importância social das religiões dentro dos diferentes contextos históricos. No entanto, quando você começa a esmiuçar e acompanhar um pouco mais esses fatos históricos que estão sendo estudados, a gente percebe que grande parte dos acontecimentos dos quais a gente constata a presença e o papel da religião, grande parte desses acontecimentos, a religião está sendo usada, ou o discurso religioso ele é apropriado pelos diferentes agentes sociais e faz com que a religião se torne apenas uma legitimação de um projeto, uma legitimação de um determinado produto, de uma determinada maneira de pensar, de uma determinada maneira de se organizar. O que eu quero dizer com isso é que nós que nos declaramos religiosos e participamos de um determinado grupo social que se encontra a partir de uma determinada religião, a gente tem uma importância que é apenas legitimadora, porque vai ficando praticamente sendo uma utilização dos fenômenos religiosos para justificar determinados comportamentos. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso, talvez vai depender de nós uma reflexão mais crítica sobre o papel das religiões. A gente sabe muito bem que dentro de uma análise antropológica e sociológica, a religião tem uma importância muito grande, porque a religião, ela não só congrega pessoas, mas ela congrega pessoas a partir de valores, a partir de ensinamentos, a partir de propósitos. E, portanto, ela tem uma função social muito importante em qualquer sociedade, desde as mais antigas até as mais elaboradas, aquelas que são mais complexas do ponto de vista da análise histórica. No entanto, o nosso discurso religioso, por uma definição daquilo que ele é normalmente um discurso de manutenção. O nosso discurso religioso ele está sempre ligado a uma ideia ou uma realidade que tem sua origem no passado e, portanto, ele tem uma fundamentação num determinado tempo histórico que não é o nosso. E isso é próprio da religião, não é algo que a gente possa negociar ou possa simplesmente ignorar. Não dá para ignorar o fato de que Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás. Não dá para ignorar que Buda ou os orixás, eles têm a ver com a antiguidade. Não dá para ignorar isso. Isso é um fato que está dado no discurso religioso. E, portanto, o discurso religioso tem uma tendência a ser um discurso mais conservador, um discurso que tende a manter as coisas dentro de uma perspectiva e de um patamar que tem a ver com a manutenção da ordem social. E por causa disso mesmo, os agentes sociais que têm interesse em usar ou de se apoderar do discurso religioso
fazem isso com muita artimanha, porque dá a impressão que eles estão defendendo os valores que têm a ver com aquele momento histórico em que a religião ou foi fundada ou que os seus livros tiveram a sua conformidade. Com isso, é muito fácil dizer que a religião ela legitima as estruturas e legitima um determinado ideal de vida que tem a ver com o conservador, com o passado. Aparentemente, ser religioso e ser conservador parece ser muito mais fácil e muito mais coerente do que você ser religioso e ser uma pessoa progressista ou ser uma pessoa que tem projetos e perspectivas que estão à frente do seu tempo. O que eu quero dizer com isso? É simples. Isso é uma ilusão, porque isso é um modo como o fenômeno religioso foi sendo usado e é o modo como nós estamos preparados para entender a religião. E com isso, aqueles que se apoderam do discurso religioso encontram penetração dentro do público religioso com ideias e ideais que aparentemente seriam em concordância com os ensinamentos religiosos, mas que na verdade são só discursos, porque não levam em conta a complexidade da reflexão religiosa. Explico. Imagine você que uma pessoa defenda a vida da sua concepção ao seu ocaso, ou seja, uma pessoa que dentro de uma ordem política ela tem uma perspectiva de defender a existência humana da sua concepção até o seu ocaso, ou seja, até o seu final. E ela usa esse discurso, porque esse discurso é o da religião, e ela usa esse discurso para defender. Mas quando ela vai defender, ela não coloca propósitos para a manutenção da vida. Ela apenas é contra o aborto e ela é contra a eutanásia, por exemplo. São os dois polos. O aborto, porque ele limitaria a existência da sua concepção, e a eutanásia, porque ela aceleraria a morte de uma pessoa com idade avançada e que esteja portadora de uma doença irreversível. Ela apenas é contra, ou seja, o aborto ou a eutanásia, ou usa as duas coisas. Mas nesse interim, entre o nascer e o morrer, ela não tem nenhuma preocupação. Ela não tem nenhum propósito, ela não tem nenhum projeto em que valorize a vida. Porque para ela o importante é não matar a criança que está no ventre da mãe. E até aí a religião concorda, a religião defende esse valor. Mas ela é contra o aborto, mas ela não é favorável a políticas públicas que possam gerar oportunidades para que essa criança que vai nascer numa situação precária, porque ninguém pede para fazer o aborto numa situação normal, vai nascer numa situação de dificuldade, num contexto social de abandono, e ela vai precisar do apoio do Estado e das instituições. Ela é favorável apenas à criminalização do aborto, ou então a criminalização da eutanásia. Ela quer que a pessoa permaneça viva, mas ela não propõe caminhos, ela não propõe projetos, ela não propõe soluções, ela não propõe iniciativas, e quando vai fazer uma votação no Congresso, ou quando vai fazer uma votação dentro de uma determinada perspectiva de projeto social, ela se opõe. Ela é favorável à diminuição de verbas para a educação, ela é favorável à diminuição do apoio ao SUS, ela é favorável à criminalização da mulher. Então ela vai colocando uma série de valores que aparentemente estariam em sintonia com a defesa da vida do nascituro até o seu ocaso, mas na verdade é apenas e tão somente um discurso político para gerar um mal-estar onde não se pode fazer aborto e não se pode fazer eutanásia,
O resto, o que acontecer, o problema é de quem está vivo. E tem gente que defende, inclusive, a diminuição da idade penal. Tem gente que defende a pena de morte. Tem gente que defende o fato de que a adoção não pode ser praticada por determinados grupos. Aparentemente, ela acha que ela está em sintonia, porque ela foi contra o aborto, mas ela não consegue pensar que a religião, o discurso religioso, não é simplesmente pela implementação de leis proibitivas, mas ela é principalmente um discurso que possibilita que a vida humana, dentro das diferentes condições e nas diferentes realidades e situações, seja defendida apesar de toda a dificuldade que se possa haver. Portanto, defender o SUS, no nosso caso no Brasil, significa defender a vida, porque ela vai cuidar de pessoas que estão em situações de risco. Defender a aplicação de verbas para uma educação decente, ela vai estar de acordo com a defesa da vida. Defender a lei da aposentadoria, que possibilite que pessoas já numa determinada idade possam se aposentar com dignidade, ela é defender a vida. Mas não, a grande maioria simplesmente é contra o aborto e é contra a eutanásia, porque ela reduz todo o discurso religioso a uma determinada categoria, que é simplesmente impedir que a sociedade avance no cuidado e no zelo da vida humana. Não se trata de ser a favor ou contra o aborto. Não se trata de ser a favor ou contra a eutanásia. Se trata de pensar quais as condições de vida que a sociedade oferece para que o aborto não aconteça, nem a eutanásia. E que quem permanecer vivo e quem for viver a experiência humana nas suas mais diferentes situações e realidades, vai encontrar apoio e possibilidade de existência que permita que a sua vida realmente valha a pena. Essa apropriação do discurso religioso é algo assustador, porque as pessoas se encantam com determinados chavões, com determinadas ideias, que não importa muito a sua implementabilização. Elas simplesmente querem ser contra o aborto e ser contra a eutanásia. Mas elas não querem nenhum efeito e nenhuma responsabilização entre o estar vivo e até o dia da sua morte. Portanto, votam contra e são favoráveis a projetos que diminuem as políticas públicas, o atendimento às pessoas em situação de risco, e não percebem que com isso estão também colaborando para uma sociedade ou para um ideal de sociedade que seja um ideal de mortificação. Hoje se fala muito sobre um projeto de morte em voga. Parece que nós estamos nos tornando cada vez mais, não só concordantes, mas estamos nos tornando disseminadores de um projeto de morte, onde viver é algo para poucos. E cada vez mais, os poucos recursos que a natureza oferece devem ser destinados a um determinado grupo privilegiado. E a grande maioria tem que ser descartada, tem que ser colocada à margem e tem que ser levada a um tipo de realidade onde ela própria vai viver, experimentar o processo de mortificação, onde a vida já não tem mais o seu valor, onde a vida já não tem mais o seu propósito. Nessa perspectiva, uma pessoa que se declara religiosa, ela precisa ter um senso crítico e perceber que qual discurso está sendo usado em seu nome e em nome da sua fé e que nega aquilo que é a origem da sua fé. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que Jesus também seria contra o aborto. Mas eu também não tenho dúvida que não basta só dizer que é contra o aborto. É necessário ter políticas que implementem o cuidado com a vida daqueles que não vão ter quem faça isso por si. O Estado é responsável, a sociedade é responsável.
E dentro dessa visão neoliberal que se instalou nos diferentes nichos da nossa sociedade, a gente percebe nitidamente que abriu-se mão do papel social do Estado. Já não se discute mais qual é o papel social do Estado e já não se coloca mais o Estado como responsável pela vida das pessoas. Então, é contra o aborto, mas é a favor da diminuição de verbas para a educação, o fechamento de escolas, o fechamento de salas, a dispensa de professores, a não compra de material escolar. É a favor é contra o aborto, mas é a favor da diminuição da verba para a saúde pública. É a favor da diminuição de verbas para a habitação, para os projetos sociais. E com isso, nós vamos criando uma sociedade que não mata no seu nascimento ou na sua concepção, mas vai matando os elos mais fracos da nossa corrente durante o processo. A gente tem que ter um pouco de senso crítico e a gente tem que começar a desmistificar esse discurso, que aparentemente é um discurso que defende aquilo que é religiosamente aceitável, mas que na prática não condiz com os valores éticos que a religião defende. Como eu disse, a gente tem que voltar nesse assunto. A gente precisa falar mais vezes, uma vez que estamos perto de uma nova época de eleição, e a gente tem que ter coragem de dizer esses temas para que as pessoas tenham clareza daquilo que fazem com a sua fé e da maneira como usam os argumentos religiosos, para que a gente possa ser defensor da vida, mas não por causa de um projeto de morte, mas defensores da vida por causa do projeto daquele que gerou o sentimento religioso em nós e que criou em nós a irmandade, a fraternidade universal. Desejo a vocês todos um belo dia, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deixem um joinha e, se puder, que se inscrevam neste canal. Até a próxima!